no livro de Josué, mas é no livro de Isaías, capítulo 46, Maria Antônia, 46. Bíblia, abre a Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia? Quem ainda traz Bíblia para o culto? Quem traz? Levanta aí, deixa eu ver os raízes. Não, fica aí com a Bíblia levantada, não dá de louco não, deixa eu ver. 2 ali, 3, 4 não, 5 escapou pelo celulose, 7, 8 pelo celulose, tá bom? Pronto. Querido, esse negócio, Fabinho. Isaías 46. Não vou me estender, porque o que Deus tem para nós esta noite vai acontecer na celebração da adoração. Diz o texto: Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó. Eu quero que você repita esta primeira parte, a parte A do verso 3, bem alto quando eu falar 3. Você vai dizer: escute-me, ó casa de Jacó. 1, 2, 3. Para um velório tá bom. Agora vamos os vivos agora. 1, 2, 3. Pode melhorar. 1, 2, 3. Todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, e eu os levarei, e eu os sustentarei, e eu os salvarei. Eu quero ler de novo. Mesmo na sua velhice. O verso 3, quando diz: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação. Aí escute: vocês a quem eu tenho sustentado desde o dia em que vocês foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando você tiver cabelo branco, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Com quem vocês me compararão, ou a quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão, para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam um ourives para transformá-lo num deus, inclinam-se e o adoram, erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no de pé em seu local, e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo: meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Escute bem, queridos, esse texto está se tratando de uma profecia, quando a nação de Israel estaria abalada por causa das consequências daquilo que ela escolheu para si. E a história nos registra que de fato a invasão aconteceu, os fatos ocorreram,
mas havia uma profecia. Eu quero extrair com você essa noite aquilo que o Espírito de Deus está soprando no coração, querido. Não sei se você trouxe fé, se você anda com fé, se você anda na presença de Deus. Eu sei que esta noite muralhas vão cair em nome de Jesus, pela fé. Poucos irmãos acreditaram, poucos irmãos glorificaram. É na medida que a gente se expressa, é na medida da fé também que as coisas acontecem. O texto começa dizendo o seguinte: os deuses pagãos dos assírios, aqui Bel, que é também uma forma, um apelido de Baal, e Nebo, que era outra entidade maligna, um deus pagão. Esses que eram aqueles que os inimigos confiavam, eram nesses deuses pagãos, que na verdade não passavam de ídolos, que essas nações acreditavam. E a nação de Israel estava preocupada durante esse texto, a revelação de Isaías, para algo que iria acontecer. Ela estava preocupada com o fato da nação poderosa vir contra eles, sobre eles, e os deuses dessa nação serem na cabeça de Israel aqueles que os aniquilaria, aquele que os anulariam. Aí o Senhor, antes dele dizer a promessa, ele diz que esses deuses não fazem nada. Esses deuses, os homens colocavam, construíam eles, colocavam sobre os seus ombros, e os homens carregavam esses deuses, e quando se curvavam, tinham que baixar os deuses, as estátuas, os ídolos, e também se baixavam os homens, e que mesmo sendo considerado por aqueles como deuses, nem eles escapavam do cativeiro. Então Deus estava dizendo: olha, as pessoas que se juntam com eles, as pessoas que têm eles como Deus, eles não fazem. Aonde põe, eles ficam parados. Eles não se mexem. Quando as pessoas oram por eles, clamam por eles, eles não escutam. Eles não respondem. Porque não passam de ídolos. Não passam de obra das mãos dos homens. E o Senhor diz pela boca do profeta: sabe como é que alguns fazem? Pegam ouro, tiram dos seus pertences, pegam prata, entregam na mão de um ourives para que ele possa construir algo, para que aquilo seja para ele um Deus. Aí o Senhor fala na palavra, dizendo: olha, preste bem atenção. Estes que os homens fazem, quando põem nos seus ombros, eles ficam ali sentados, parados ou em pé, eles não conseguem se mexer, e as pessoas que invocam, eles não podem responder, eles são incapazes de salvar-se e salvar também os outros e resolver os problemas. Aí o Senhor, ele traz uma declaração para a nação. E a primeira das verdades que eu quero ter com você para esta noite é que há um Deus quem te criou. Eu vou dizer de novo: existe um Deus, o nome dele é Yahvé, é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Este Deus é o que criou você. Não é um acidente, não é uma obra do acaso, foi Deus quem te criou. Põe a tua mão sobre o teu peito e declare bem forte: eu sou obra da criação de um Deus vivo. Declare isso. Mais uma vez: eu sou obra de criação de um Deus vivo. O texto diz que nós não somos produto de um acidente cósmico. Não foi estrelas no universo que bateram. Também não é uma evolução da teoria da lei de Darwin, que viemos de uma espécie primata. Não. O Senhor fala em Gênesis, fala em outras partes, mas aqui em Isaías 46, se você entender o que Deus está falando conosco, algumas cortinas de ferro caem hoje, em nome de Jesus. Nós não fomos um acidente de percurso. O seu nascimento não foi. O texto está dizendo que nós fomos criados por Deus. Então nós temos uma certeza, cada um de nós, todos nós, o Senhor é quem nos criou. E nós também aqui, querido, temos no texto, para a gente entender, que Deus não apenas nos criou e fez-nos e deixou abandonado. Prepare-se e entenda que o que Israel está vivendo é um momento de aflição. Pela profecia, aquilo que Israel iria passar. O texto está deixando claro que Deus não nos criou para nos deixar abandonados. Você crê nisso, querido?
olha, o texto é claro. Nós não fomos criados e colocados num canto e Deus falou, eu te dei a vida, acabou. Não, não é isso que o texto fala. O texto diz que nasceu no coração de Deus o desejo de você existir. Então, de novo, meu irmão, olhe para alguém atrás, do lado, levante a mão, põe a mão no teu coração e diga assim: eu sou produto do desejo de Deus. Diga isso, mas olhe para fora, bem alto, diga: eu sou produto do desejo de Deus. Olha o que o texto diz. Isaías 44, abra a sua Bíblia, verso 2. Isaías 44, verso 2. O Senhor que o criou e que o ajuda diz, eu vou repetir: o Senhor que o criou e que o ajuda diz, não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. Deus está respondendo algumas coisas aqui para nós, para que o temor, a aflição, o abatimento, a pressão, a opressão, hoje acaba, hoje sai, porque o Senhor está dizendo, Ele é o Senhor, e está dizendo, não tema, porque foi Deus quem te criou. Talvez a gente esteja vivendo um tempo, alguns de nós, com algumas aflições, com algumas ameaças, com algumas situações, mas meu Deus, como que vai ser? E agora, se o governo não fizer isso, se não acontecer aquilo, há uma resposta de Deus aqui. Ele está dizendo, não fique assustado, não fique perdido, não fique desesperado. Sabe por quê? O Senhor está dizendo, você é meu escolhido. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas diga glória a Deus, bem pentecostal. Você é alguém escolhido. O texto está dizendo que o Senhor te escolheu. E o texto, em concordância com Isaías 46, ele nos promete que, olha bem, desde o seu nascimento, é Deus quem te sustenta. Puxa vida, irmãos, eu conheço algumas histórias aqui, eu conheço algumas pessoas, como a Fernanda, que tem uma história, a irmã Lurdinha, que tem uma história, pessoas aqui têm histórias. Alguns nasceram numa condição de um lar talvez equilibrado, outros nasceram numa condição financeira a mais ou a menos. Mas preste bem atenção o que o Senhor está falando em Isaías 46. Ele diz assim: desde o dia em que você nasceu, eu te sustento. Só os pentecostais têm glória, tá bom? Ele está dizendo, olha, desde o dia em que você nasceu, sou eu quem te sustento. Presta atenção, o que o Senhor diz no verso 3, ele diz assim: vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos. Sabe o que esse texto está dizendo? Você não existia, você ainda não era a forma física. No ato que te deu a vida biológica, entenda isso, no momento em que você foi formado na união de homem e mulher, numa concepção, ali, escute bem, deixa eu ver quem está ligado, no primeiro milésimo de segundo, Cristiane Abrantes, no primeiro milésimo de segundo que você foi concebida, Deus já estava te sustentando. Diz a palavra, antes da gente ter braço, antes da gente ter cabeça, antes da gente foi concebido, o texto está dizendo, eu já te sustentava, eu já cuidava de você. Aí, é Ele que está falando. Ele está dizendo, concebido não é nascer, concebido é quando espermatozoide mais o óvulo aconteceu, fecundou, houve a concepção. Eu não sei você, meu irmão, mas eu vim para esse culto hoje com uma resposta de Deus para a minha vida, para a minha casa, para esta casa. Às vezes a gente pensa assim, mas passei por isso, passei por aquilo, ou nasci assim, ou aconteceu aquilo. Isaías 46, verso 3. Vocês, a quem tenho sustentado desde o dia em que foi concebido. Então, no momento em que, de uma maneira ou de outra,
você foi concebido. Você não é obra de um acidente de percurso. Você não é fruto de um relacionamento que não deu certo. Você é fruto do desejo de Deus para que você nascesse. E o texto diz que no momento em que você foi concebido. Você consegue entender a grandeza desse negócio? Consegue entender? No momento em que você foi concebido, você não tinha ainda, o seu corpo não estava formado, é 1/1000 de segundo, o ato aconteceu. O Senhor diz: ali eu já estava sustentando você. Aí ele continua: e eu também sustentei você, eu tenho carregado você. Faz assim com a tua mão, igreja, faz assim com a tua mão. O Senhor está dizendo assim: eu tenho carregado você desde que você nasceu, desde o momento em que você nasceu. Não interessa se você veio de cesariana, de parto normal. O texto está dizendo que quando você foi concebido, Deus te sustentou. E quando você veio à luz desse mundo de uma forma, sair do útero da tua mãe, você está sendo carregado pelo Senhor. Você não é carregado pelo diabo, você não é carregado pelo governo, você é carregado pelo Senhor, o seu Deus. É isso que o texto está dizendo. E ele continua: eu não parei de cuidar de você. Diga para alguém, seja profeta na vida de alguém essa noite, fale com voz pentecostal: você está sendo sustentado por Deus. Ah, irmão, está fraco demais, dá vontade de pregar na outra igreja. Escute bem, o Senhor diz, preste atenção: quando você foi concebido, eu estava lá. Quando você nasceu, olha o texto diz assim, preste atenção: e que tenho carregado desde o seu nascimento. Aleluia. Ah, Silvânia, Xarabaxere cantalabás. Sabe alguns perrengues que você passou na adolescência? Sabe algumas situações que tentaram acabar com você na infância? Sabe algumas coisas ruins que aconteceram e não lograram êxito, não acabaram com você? É porque a mão de Deus que você não vê, a mão de Deus que você não enxerga, mas a mão de Deus te carrega desde aquele dia. Desde aquele dia. Eu disse a você que esse Deus não é um Deus que nos criou e nos colocou numa prateleira qualquer e disse assim: tá bom, eu te dei a vida. Não, Ele nos criou. E o verso 4, ele continua dizendo: eu não parei de cuidar de você. O texto diz que o Senhor, Ele então sustenta desde que nós nascemos. Aí o verso 4, ele diz que quando velhos nós estivermos, com cabelos brancos, Ele estará cuidando. Ô irmão, presta atenção. É para a gente sair daqui essa noite dando chute lateral, chute frontal, soco no capeta, porque o Senhor está dizendo: eu te sustentei na concepção. Você não é acidente, fui eu que quis que você nascesse. Essa pessoa que está do seu lado agora, essa pessoa que está à frente, eu e você, não somos acidente. Deus quis que a gente nascesse. Nós somos projeto de Deus. Segundo, na concepção Ele sustentou. Sabe por quê? Porque em mais de 1 milhão de espermatozoides, você foi escolhido para nascer. Você foi gerado no coração de Deus. Aí ele diz: quando deu os 9 meses, pastor, eu nasci de 7 meses. Mais uma prova que Deus te sustentou. Mais uma prova, pastor, eu fiquei 3 meses na incubadeira. Mais uma prova de que você é cuidado pelo Senhor. Se você subir essa sala agora aqui, você vai encontrar um menino chamado Daniel, e você vai lembrar de quando ele nasceu, o que ele passou, os dias que foram necessários estar visitando lá no hospital. Mas hoje ele está andando, ele está aqui em cima, ele salta, ele fala, ele come, ele corre, porque Deus tem sustentado. E aí, querido, esse mesmo Deus, Ele fala no verso 4 para o seu povo: na sua velhice, quando você estiver com o cabelo branco, fique tranquilo, sou eu que vou sustentar você. Se essa noite você entrou aqui, quem aqui às vezes não pensa isso? Eu conheço.
Às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que vai ser de mim quando eu tiver 70 anos? Olha, uma coisa eu posso te afirmar: se você não fizer plástica, algumas coisinhas vão mudar no seu rosto. Seu corpo poderá tomar alguns caminhos, eu não sei quais, mas de uma eu posso te afirmar: o mesmo Deus que te sustentou quando você foi concebido, o mesmo Deus que te carregou quando você nasceu, o mesmo Deus que te sustentou na vida, é o Deus que na velhice vai sustentar você também. É o Deus. Pastor, como assim? Não fique inquieto, porque a inquietude, a ansiedade é inimiga da fé. Repete comigo: esta noite a ansiedade saiu de vez. É a Bíblia, é a Bíblia que fala, é a Bíblia que está dizendo. E o Senhor continua dizendo para o seu povo: na sua velhice, cabelos brancos é sinal de experiência, sinal de maturidade, sinal de quem já viveu fases da vida. Cabelos brancos expressa quando talvez o vigor físico não está mais como era aos 18. A força física, o condicionamento. E talvez alguém pense: o que será de mim na velhice? Então, hoje, em nome de Jesus, você vai mudar o discurso da tua vida, você vai mudar o teu vocabulário, para você não anular a promessa de Deus na tua vida. A promessa de Deus na tua vida é: eu te sustentarei na velhice. Aponta o dedo para quem está do lado, atrás, seja profeta essa noite, fala: Deus vai te sustentar na velhice. Querido, às vezes a gente fica assim: meu Deus, e agora? Como que vai ser? Meus filhos foram embora, eu fiquei viúva, não tenho filho, ou etc. Ei, irmão, isso não é problema seu, isso é problema de Deus. É Deus que está dizendo que Ele vai cuidar de você na velhice. Ele levanta pessoas, Ele manda anjo, Ele faz o que Ele tiver que fazer, Ele levanta pessoas para cuidar de você. Ei, você tem um Deus que ama você, você tem um Deus que cuida de você. É Ele quem nos fez. Foi Deus quem nos fez. E Ele cuida daquilo que Ele cria. E Ele está dizendo que Ele não vai cuidar só no nascimento, só na fase adulta. Aqui Deus está afirmando: eu vou cuidar de você para sempre. Você entende o que é Deus cuidar para sempre? A gente não tem problema com quem não gosta. Cristão nascido de novo, se ele levantar-se pela manhã e tiver um bilhete na porta da sua casa, tiver lá um trabalho, uma oferenda de Bel ou de Nebo, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a vassoura, vai pegar o apá e vai dizer: o sangue de Jesus tem poder. Vai jogar aquele lixo fora e vai declarar: a minha vida está nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele quem me fez, Ele que me permitiu ser concebido, Ele que me deu o nascimento, e Ele tem promessa na minha vida que até os meus últimos dias. Então, irmão, se você vai viver até 90, se você vai viver até 110, 120, 89, eu não sei, mas eu posso te garantir pela palavra de Deus que a Bíblia diz que até o último segundo, o último suspiro seu aqui nessa terra, Deus vai cuidar de você de uma forma sobrenatural. Ah, meu irmão, ah, minha irmã. Sabe o que é mais interessante? É que depois que terminar aqui, aí é festa. Porque aí, querido, é só glória, é só aleluia. A eternidade chegou definitivamente. Mas enquanto vivermos aqui, o texto diz, no Isaías 46, aqui não está falando, se você prestar atenção no texto, aqui não está falando de um Deus que fala aqui para um anjo repetir ali, para esse anjo falar para outro, ou não. Esse texto aqui está falando de relacionamento pessoal. Você entende o que é relacionamento pessoal? Entende o que é relacionamento pessoal? Relacionamento pessoal é algo mais ou menos assim: pastor Luiz, como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi de viagem? Tranquilo? Tal, pastor, eu vou jantar aí, vou passar hoje à noite aí. Isso é relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal é dizer: Alex, domingo, depois do culto, a gente vai comer batata frita, pão com linguiça, etc. Relacionamento pessoal é intimidade. E esse texto está dizendo aqui de relacionamento pessoal.
Quando o Senhor fala, presta atenção no texto, lá no versículo de número 3: escute-me, ó casa de Jacó. Repete comigo: escute-me, ó casa de Jacó. Sabe quem chama você pelos nomes de intimidade? Quem te conhece. E esse texto de Isaías 46, ele está falando de um aspecto pessoal, de um relacionamento de Deus com o seu povo. Eu vou fazer uma pergunta para você, você responde de acordo com as suas convicções, não de uma maneira religiosa. Você está inserida no corpo de Cristo? Você é povo de Deus? Quem é povo de Deus, levanta a mão para o alto e diga glória a Deus. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. É um relacionamento. Sabe o Salmo 91? Que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse texto é para você. Essa promessa é para você. Deus nos criou com uma razão. Deus nos criou com um propósito. É a Bíblia que fala. Ele é que está dizendo: fui eu que te criei, ó casa de Jacó. Você não existia na concepção, eu já estava te sustentando. No seu nascimento eu te carreguei, e na sua velhice eu vou te sustentar. Aqui não é uma promessa de um cuidado temporário. Vou cuidar do Kleber enquanto o Kleber estiver na ativa. Vou cuidar do Kleber enquanto o Kleber tiver até os 30 anos de idade. Vou cuidar do Luiz Mateus até os 40. Não. O que o texto está afirmando é que Deus não é um Deus de cuidados temporários. Deus é um Deus que cuida na concepção, no nascimento, na fase adulta e na minha velhice. Então diga glória a Deus, porque você tem um Deus que cuida de você. Pastor, mas falaram que vão colocar o meu nome em tal lugar, que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meu irmão, o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que interessa. E o texto diz: do nascimento à velhice. Repete comigo: do nascimento à velhice, Deus nos carrega todos os dias. Quantos têm confiança nisso aqui? Quantos têm confiança? Quantos têm coragem de aplaudir o Senhor Jesus por essa declaração que Ele fala aqui? Eu te carrego do seu nascimento à sua velhice. Pastor, eu não enxergo bem. Pastor, eu tenho uma deficiência X, deficiência Y. Você não tem, irmão. Sabe por que você não tem? Porque aquilo que te falta, Deus completa. Aquilo que você acha, Deus te completa no sobrenatural. Você vai viver, vai respirar, vai andar, vai fazer muito mais do que você pensa, porque quem cuida de você é Deus. É Deus. O texto está dizendo que do nascimento à velhice Ele cuida. Mais do que nos formar, o Senhor está dizendo aqui que Ele, Alisson, nos sustentará. Então você não foi só concebido e Deus esqueceu, Deus largou. Você não foi simplesmente fruto de um parto, de um nascimento, e Deus dali para frente largou você. Não, perante a palavra, desde o dia em que eu fui concebido, meu nascimento, até o último dia da minha vida, Deus vai cuidar de mim. Tem pessoas aqui que devem ou podem ter ouvido, Luciano, frases assim: você não vai dar nada. Essa menina não chega a lugar nenhum. Ei, esse casamento não passa de 2 anos. Você está casado há 30. Ei, com essa inteligência vai ser sempre o pequeno, e você hoje já está num cargo maior. O texto está nos dizendo que da concepção, sabe, irmãos, eu respeito
questão de maldição hereditária até o momento em que Jesus entra na minha vida. Segunda palavra, eu não sou fruto de maldição. Segunda palavra, eu sou fruto da vontade de Deus. Eu nasci porque Deus quis que eu nascesse. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a glória, a graça de Deus. O que isso quer dizer, pastor, com o texto que o senhor acabou de falar? Isso quer dizer, meu irmão, que em toda a sua trajetória, em toda a trajetória da sua vida, quer ver uma coisa? Não precisa nem falar. Irmã Lurdinha, a senhora tem visto Deus cuidar da senhora? Depois você pergunta para a irmã Lurdinha o testemunho de vida dela. A minha mãe está aqui. Pergunte para minha mãe algumas coisas que ela já passou na vida. Ela que está com 78 anos, nunca conheceu a fome. Já passou por poucas e grandes. Eu posso dizer uma coisa para você. Olha como são as coisas, Alex. Há mais ou menos 30, eu estou com 57, há mais ou menos uns 32 anos atrás, eu nem pensava que eu ia ser pastor em São José dos Campos. E nem passava pela minha cabeça, Vitória, que um dia eu ia pastorear nesse bairro. Nesse bairro aqui. Nesse bairro. Há 32 anos atrás eu estava vindo, era uma sexta-feira à noite. Não tinha outro caminho, tinha interrompido um trecho da Dutra. E para chegar na Zona Sul você tinha que ir ou pela Vila São Bento, ou você cortava, naquela época, tinha uma entrada que dava aqui, descendo aqui a Vila Nair para pegar o anexo ali embaixo. Há 32 anos atrás, era uma sexta-feira, 10h30 da noite. Eu estava com os dois vidros do carro abertos. Quando chegou bem naquela descida clive lá embaixo, tem a última rua, e depois desce em frente à faculdade, o camarada sai, não sei da onde, das profundezas do inferno, pega um revólver, aponta e dá um tiro na minha direção, e eu menos de meio metro. Isaías 46. Isaías 46. Eu estava sentado, não imaginava. Tive que reduzir a velocidade do carro para não bater de frente à frente do carro. Quando eu reduzi, uma pessoa que estava totalmente louca de droga, menos de meio metro, ela saiu do poste, meio metro, pegou a arma, apontou na minha direção e não acertou. Sabe o que é isso? Isaías 46. Desde o dia da tua concepção eu tenho te sustentado, desde o dia do teu nascimento eu tenho te carregado, e na tua velhice, quando os teus cabelos ficarem brancos, eu te sustentarei, eu te guardarei. A palavra de Deus para nós essa noite é: escute, ó casa de Jacó. A casa de Jacó está aqui essa noite. Tem membros da casa de Jacó? Se tem, fique em pé, vivo, vivo, vivo. Se tem, fique em pé, vivo. Você entendeu o que o Espírito ministrou ao meu coração essa noite? O Espírito ministrou que hoje a gente vai terminar o culto adorando.